Você, na verdade, pode se ajudar virando membro da gente. Caralho! O que você ganha? Desconto na loja, que logo mais vai vir produtos exclusivos. Vacinas. Então o mundo, ele é muito mais complicado do que parece, às vezes. Então, eu não sei se a OMS vai perder toda a credibilidade. Talvez se a pandemia durasse 10 anos, perdesse. Entendi. Entendeu? Fodesse total. Não conseguisse viabilizar vacina, não conseguisse, principalmente para os países mais pobres, não conseguisse equilibrar a pressão entre China e Estados Unidos. Mas como não deve durar, provavelmente, por causa das vacinas e isso seguramente já tem alguns sinais, né? Você pega, por exemplo, Netflix está começando a fazer temporada. Por quê? Porque nos Estados Unidos está começando a poder gravar filme. Por quê? Porque grande parte da população está vacinada. Principalmente ator, atriz, roteirista, diretor. Então, significa que aparentemente está começando a ceder. O que é normal. Já cedia sem vacina. Sim. A gripe espanhola passou sem vacina. Sim. Né? Pode crer. Então, com vacina, é provável que ela comece a ceder. E aí o mundo começa a entrar... Voltar a como estava antes, quando ninguém nem mencionava OMS, essas porra. Eu tendo a ser um pouco... Eu tendo a ter outra visão, pra ser sincero. Eu acho que a gente começou um processo que não vai acabar tão cedo, sinceramente. Qual o processo de questionamento de instituições? Eu acho que a população, antes ela era totalmente coordenada pela mídia e o acesso à informação era totalmente limitado. E agora não é. E aí fica difícil você controlar. Fica difícil você se passar por uma instituição mundialmente responsável, não sei o quê. Porque a gente vai saber, o cara que trabalha na OMS, ele vai ter Twitter, ele vai fazer uma cagada, entendeu? E ele vai contar pro não sei o quê. O outro cara também. E aí vai ter um escândalo de não sei o quê, porque foi gravado nas câmeras em Xangai, não sei o quê, entendeu? E eu acho que isso vai acabar minando as forças que as instituições tinham de parecer imune ao resto da humanidade, ser alguma coisa acima, tá ligado? De ser um poder realmente dos sabichões poderosos e... Eles nunca foram sabichões e poderosos, mas eles né? passavam como? Mas você tem que levar em conta que, por exemplo, tem quase a África inteira depende de instituições como a OMS para ter médico, hospital. Então, talvez em lugares onde você tem mais acúmulo econômico e é mais organizado, eu pego, por exemplo, nós três aqui, provavelmente até agora, a gente não precisou da OMS. De repente, eu já tomei uma dose da vacina, vocês vão tomar também em algum momento. Quer dizer, a gente não está imediatamente precisando da OMS. Mas quem quiser ir para a Europa vai precisar da OMS para testar a vacina que você tomou, por exemplo. Isso é o poder político. Quem está na África depende de Médicos Sem Fronteira, depende da OMS, depende da ONU. Então, essas instituições, elas têm muito dinheiro, porque, inclusive, isso faz com que a África não exploda mais do que explode, por exemplo. Entendeu? Eu acho, o que você fala, eu acho que é mais visível o que você fala em questões de eleição, por exemplo. O que você está falando. Que você tem uma desarticulação de processos centralizadores por conta da sociedade em rede, que é o que você está falando. Então, nas eleições a gente sente isso já. No Brasil a gente sentiu, Macron foi um efeito disso na eleição da França. E está sentindo agora também. Nos Estados, agora, desde da questão dos coletes amarelos, certo? Nos Estados Unidos também se sentiu isso, tanto no Trump quanto para derrotar o Trump agora, certo? Então você tem discussões, porque na realidade as redes sociais também, elas são business, né? Total.